O medo não é uma resposta exclusiva da raça humana. Na verdade, todos os animais sentem medo. Sapos, serpentes, gatos, cachorros, peixes, tudo que rasteja, nada, corre ou voa sobre a terra, teme. Então, como poderíamos chamar de ruim uma resposta tão natural, tão ancestral, tão profundamente enraizada na própria lógica da vida? Ou será que podemos? Para preservar a existência, uma série de mecanismos fisiológicos irrompe sobre o frágil tecido de carne de todas as espécies quando elas se veem diante de uma ameaça. Elas fogem, se escondem, atacam, paralisam, se fingem de mortas. Cada ser responde ao perigo à sua maneira, com a estratégia que a evolução lhe concedeu. O problema começa quando nos curvamos à ilusão de uma ameaça que não é real, ou ao menos que não representa um risco físico imediato, porque o ser humano não teme apenas aquilo que pode feri-lo por fora, ele teme também aquilo que pode desorganizá-lo por dentro. Humanos são criaturas complexas demais para serem reduzidas a instinto e previsibilidade. Muitas vezes, o instinto já não reina soberano. Ele se vê encoberto por camadas de condicionamento, crenças, traumas, memórias, paradigmas e fronteiras invisíveis que moldam aquilo que chamamos de homem. E é justamente aí que o medo deixa de ser apenas proteção e passa a ser prisão. Antes de condenar o medo, é preciso entendê-lo. O medo não nasceu para destruir a vida, nasceu para protegê-la. Sem medo, nossos ancestrais não teriam sobrevivido às ameaças do ambiente, aos predadores, à fome, à violência ou ao desconhecido. O medo foi, durante muitos milênios, um aliado da preservação. Quando o cérebro identifica perigo, ele não pede licença, ele simplesmente age. O coração acelera, a respiração muda, o sangue é redirecionado, o corpo entra em prontidão. Tudo isso porque, em algum nível profundo, a vida entendeu que hesitar diante de um risco pode ser fatal. O medo, portanto, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de funcionamento. O problema nunca foi sentir medo. O problema é que quando o medo passa a aparecer onde não existe ameaça concreta, quando ele deixa de ser uma resposta biológica proporcional e se transforma em um governo invisível sobre pensamentos, decisões e possibilidades. Porque o medo saudável protege o corpo, mas o medo distorcido aprisiona a mente. E é justamente aqui que começa a tragédia silenciosa de tantas pessoas. Elas não estão morrendo fisicamente, mas estão deixando de viver psicologicamente. No ser humano, o medo assume uma forma muito mais complexa do que em outros animais. Isso acontece porque não vivemos apenas reagindo ao presente, vivemos também antecipando o futuro, reinterpretando o passado e construindo narrativas sobre nós mesmos. Um animal teme o predador. O homem teme a possibilidade, teme a chance de ser rejeitado, teme o fracasso que ainda não aconteceu, teme a dor que imagina, teme a vergonha que projeta, teme cenários que só existem em sua mente. E é aqui que está uma das maiores ironias da condição humana. Somos capazes de sofrer intensamente por aquilo que nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Grande parte dos nossos medos não nasce de ameaças subjetivas, mas de interpretações subjetivas. Uma crítica pode parecer destruição, um erro pode parecer condenação, uma exposição pode parecer uma humilhação eterna, uma mudança pode parecer um colapso total. E é por isso que o medo humano está tão profundamente ligado à identidade, como nos identificamos. Não tememos apenas a dor física, tememos a dor simbólica.
A perda do valor, a perda do pertencimento, do controle, a perda da imagem que construímos sobre nós mesmos. E quando a mente associa crescimento com ameaça, ela começa a sabotar tudo aquilo que poderia expandir a sua vida. Quase ninguém admite, mas a maioria das vidas pequenas não é fruto de falta de talento, é fruto de medo. Medo de começar, de tentar, de ser visto, medo de errar, medo de decepcionar, medo de abandonar a versão antiga de si mesmo, medo de crescer e ter que sustentar a própria transformação. O medo é uma prisão invisível porque raramente se apresenta como medo. Muitas vezes ele parece disfarçado de prudência, de excesso de racionalização ou de perfeccionismo ou de uma grande desculpa. Ainda não é a hora, é preciso me preparar mais, não estou pronto ou um dia eu faço. E assim, a pessoa vai adiando a própria vida de forma socialmente aceitável. Ela não foge correndo, ela apenas posterga. Não desiste oficialmente, só permanece eternamente no quase. Quase começa, quase muda, quase rompe, quase se posiciona, quase vive. É um dos poderes mais devastadores do medo. Ele não precisa te destruir de uma vez, basta te manter imóvel. E uma vida paralisada por dentro pode parecer funcional por fora. Pode trabalhar, sorrir, postar, existir, mas no fundo, continua anestesiada. O medo não atua sozinho, ele se une a crenças. Crenças sobre quem somos, sobre o que merecemos, sobre onde podemos ir, sobre o que é seguro, sobre o que é possível. Ninguém nasce acreditando que não é o suficiente. Ninguém nasce achando que nasceu para se esconder. Essas conclusões são construídas. Elas surgem na infância, nas experiências de rejeição, nas críticas repetidas, nos fracassos mal interpretados, nos ambientes opressores, na comparação constante, nos modelos familiares, nas humilhações silenciosas que deixaram marcas profundas. Com o tempo, essas experiências deixam de ser lembranças isoladas e passam a formar a nossa identidade. A pessoa já não pensa, eu tive medo. Ela passa a pensar, eu sou assim. E quando uma emoção momentânea se transforma em identidade, a prisão se fortalece. É assim que nascem frases como eu não consigo, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu sempre estrago tudo, se eu tentar vai dar errado, melhor eu nem arriscar. Essas crenças nem sempre parecem violentas, mas moldam destinos inteiros, porque aquilo que você acredita silenciosamente sobre si mesmo se torna o limite invisível da sua ação. Se o medo sempre existiu, por que parece que hoje ele governa tanta gente? Porque o homem moderno não vive apenas cercado por ameaças, ele vive cercado por estímulos que amplificam inseguranças. Redes sociais intensificam comparação, a exposição constante intensifica julgamento, a velocidade do mundo intensifica a sensação de inadequação, a necessidade de performance intensifica a ansiedade. Hoje, o medo não vive só nas florestas, vive nas telas, nas métricas, algoritmos, padrões inalcançáveis, na pressão para parecer bem, acertar rápido, performar muito e falhar pouco. Nunca foi tão fácil parecer insuficiente, nunca foi tão fácil olhar para a vida dos outros e concluir que você está atrasado, nunca foi tão fácil confundir prudência com covardia e distração com alívio. E aí surge uma forma moderna de paralisia, a anestesia. A pessoa não enfrenta o medo, também não o compreende, ela apenas se distrai dele. Consome mais, rola mais a tela, se entorpece com entretenimento, finge que está tudo bem, mantém rotinas automáticas que impedem de ouvir o próprio vazio. Mas aquilo que não é enfrentado não desaparece, apenas se aprofunda. O medo ignorado não morre, ele cria raízes.
Do ponto de vista da neurociência, o medo não é apenas uma ideia abstrata, ele possui circuitos reais no cérebro. Uma das estruturas mais associadas ao medo é a amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças e acionar respostas rápidas de sobrevivência. Quando algo é percebido como perigoso, o corpo pode entrar em estados de luta, fuga, congelamento ou submissão. Isso significa que nem sempre o medo se manifesta em movimento. Às vezes, ele se manifesta em travamento. E isso é importante de se entender. Muitas pessoas não são preguiçosas, apenas estão fisiologicamente condicionadas ao congelamento. O corpo aprendeu que avançar é perigoso, então ele paralisa, mas o cérebro também possui uma qualidade extraordinária: plasticidade. Isso significa que ele pode aprender de novo, pode reassociar experiências, pode enfraquecer padrões antigos, pode construir novas rotas, e o que antes era visto como ameaça pode, com a exposição adequada, passar a ser percebido de outra forma. E é por isso que a superação do medo não acontece apenas com motivação, ela exige uma reeducação. Você não vence o medo gritando contra ele, você vence o medo ensinando ao seu sistema nervoso que ele não precisa mais reagir da mesma maneira diante da vida. Se você quer aprender na prática a como identificar e superar os seus medos, para que enfim possa iniciar sua jornada em busca da sua melhor versão, nossa equipe criou um e-book gratuito exclusivo com passos que acredito ser fundamentais para esse tópico. Acesse o link na descrição do vídeo e tenha acesso gratuito ao texto. O medo sempre existirá. Ele faz parte da arquitetura da vida. Ele protege, alerta, prepara, mas quando deixa de ser guarda e se torna senhor, ele reduz o homem ao tamanho da sua insegurança. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a decisão, é movimento, é hierarquia de valores. É escolher que existe algo mais importante do que o próprio medo, mais importante do que a aprovação, mais importante que o conforto, mais importante que a permanência na velha identidade. Porque no fim, aquilo que você não enfrenta acaba te governando. E talvez a pergunta mais importante não seja como você deve fazer para não sentir mais medo, e sim quanto da minha vida ainda está sendo decidida pelo medo. Se a resposta for demais, então talvez tenha chegado a hora de parar de negociar com a própria prisão. Porque o medo pode até ser uma linguagem de sobrevivência, mas uma vida guiada apenas pela sobrevivência jamais conhecerá a plenitude de existir.